Então vamos falar sobre comunicação clara com o nosso entrevistado, o presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, que gentilmente nos atende. Como vai o senhor? Uma boa tarde. Boa tarde. Comunicação clara, precisa e mais do que isso, única. Isso é fundamental. Não dá para o ministro da Saúde fazer uma coisa, dizer que tem que usar máscara, ter distanciamento, fazer a higiene correta das mãos, o presidente não dá esse exemplo. Pois é, e a gente tem que ter uma comunicação só e, sobretudo, a partir de exemplos para a nação brasileira. E nesse momento a gente tem as vésperas de uma Copa América aqui no Brasil e a possibilidade de uma terceira onda, deixando bem claramente quais os riscos que nós temos nesse momento, em junho de 2021, à saúde dos brasileiros. Então, eu hoje decidi fazer uma análise de um caso bem específico para a gente olhar como a gente está subindo, está no momento do aclive da terceira onda. A gente está olhando a onda se formar, está olhando o tsunami se formar e não está fazendo nada a esse respeito. O que acontece? Vamos olhar o exemplo do Paraná. O Paraná chegou a ter mais de 700 pessoas esperando um leito de UTI. 700. Esse número baixou desde março, chegou a pouco menos de 100 pessoas, e hoje, veja só, depois que isso diminuiu, aqui o número se chega de novo, a mais de 700 pessoas aguardando um leito de unidade de terapia intensiva no Paraná. Infelizmente, esse é um fenômeno que não está distrito ao Paraná. A gente está notando isso no Brasil como um todo. 18 estados já possuem ocupação acima de 80% dos seus leitos. 10 acima de 90% dos leitos de UTI. É muita coisa. Se a gente tiver de novo um aumento do contágio, um aumento dessa curva, a gente vai enfrentar uma terceira onda sem leito disponível. E aí a gente pode ter números ainda piores do que março e abril, que é tudo que a gente não quer nesse momento. Por isso, não faz nenhum sentido a gente fazer agora, se colocar como protagonista de realização da Copa América. Por quê? Não é que haja contradição com os campeonatos que a gente faça. Não é isso. É porque, veja só, a Copa América, ela mobiliza muito mais paixões do que os campeonatos locais. Então, a gente vai ter, ainda que não tenha pessoas no estádio, a gente vai ter a sociedade mobilizada para ver a seleção brasileira jogar, que é tudo que a gente não precisa. Vizinhos se encontrando, pessoas que não têm convívio chegando na casa um do outro, muita gente em bar, em local fechado. Todas as vezes, nesses 14 meses, que nós tivemos eventos que levaram a esse tipo de aglomeração, seja Natal, Ano Novo, eleição, a gente teve logo depois o aumento exponencial do número de casos. É tudo que a gente não precisa nesse momento. A Copa América não é uma urgência. Não faz sentido a Colômbia dizer que não dá, a Argentina dizer que não pode porque aumentou o número de casos lá, e a gente aqui, morrendo mais de 2.000 pessoas por dia, dizer que está tudo bem e que isso é relevante para o Brasil. Me parece que a gente está perdendo foco nesse ponto. Secretário, a Débora falando aqui, obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM. A gente acompanha bastante a situação das novas variantes, né? E ultimamente o que tem tomado conta do noticiário é a questão da variante indiana, dos cuidados de isolamento desses pacientes com essa possível cepa. E a identificação da variante indiana do coronavírus coincide com o aumento de internações no Maranhão. O Maranhão passa por uma situação delicada também. O senhor, como secretário de Saúde do Estado, pode nos traçar um panorama mais claro do que acontece por lá. Em relação às internações, tem um dado de que não havia tanta gente contaminada desde junho do ano passado, no pico da pandemia. Hoje, qual que é o retrato da situação e os riscos, né, dessas transmissões para outros estados, já que a variante se espalha muito rapidamente? Então, em relação à variante indiana, e aí a gente tem uma notícia que é uma notícia boa, ela não há notícia de transmissão local dela, pelo contrário. A gente teve o evento no navio, o navio ele continua distante, 50 quilômetros da costa, a gente não permitiu, a gente fez o rastreamento de todos os contatantes dos tripulantes, a pessoa que está internada, ela está no quadro de melhora, ainda está na terapia intensiva, mas apresentando o quadro de melhora, de modo que a gente não teve a contaminação local da variante indiana. Tá? A gente fez mais de 150 testes, as pessoas continuam sendo monitoradas, e a gente não teve nenhuma confirmação de que a variante, por assim dizer, se espalhou no estado do Maranhão.
A contaminação que a gente tem, ela se dá, infelizmente, pelas outras variantes, sobretudo em razão da P1, que hoje já corresponde a mais de 90% dos casos no Maranhão. A gente tem, sim, um aumento do número de casos, a gente tem nossa capital com mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI, e a gente hoje já estuda fazer o fluxo inverso, porque em regiões do interior do estado a gente tem leitos vazios. Então, se houver uma necessidade da gente levar pessoas da capital para o interior, a gente vai fazer isso, porque o nosso objetivo é salvar quem precisa e colocar em leito de UTI quem esteja precisando desse leito. A gente está acompanhando aqui na Band News FM, secretário, o depoimento da doutora Luana Araújo falando mais sobre a situação envolvendo ela dentro do Ministério da Saúde. Esse depoimento agora teve uma pausa de alguns minutos, a gente vai retomar, inclusive para colocar aqui na Band News FM assim que esse depoimento foi retomado. Mas ontem a doutora Nise Yamaguchi disse que tem proximidade com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Depois o CONAS soltou uma nota dizendo que não é verdade. Então o senhor, como representante máximo do CONAS, a doutora Nise, teve algum contato com o CONAS ou não? E quando ela fala da área médica próxima a ela, quase 10 mil médicos que se reuniram pelo WhatsApp principalmente, para defender o tratamento precoce, como se ele existisse, a cloroquina e tudo mais. Qual o papel do CONAS nessa discussão? Não teve nada? Bem, eu fiquei tão surpreso quanto essa afirmação com todo o depoimento da doutora Anísia durante o dia de ontem. Até por ela ser médica. Ela não tem nenhuma relação com o CONAS. Zero. Absolutamente nenhuma. Eu estava em viagem ao interior do estado. No momento em que soube, já afirmei, soltei nota do CONAS, eu mesmo pude afirmar, a doutora Anísia não tem nenhum tipo de relação conosco, tá? Com todo respeito a ela, mas não entendi esse nível de colocação que ela fez ontem, como não entendi boa parte das afirmações que ela fez durante sua fala. Para que fique bem claro, não, como a doutora Luana bem disse, e aí a gente lamenta ter profissionais como a doutora Luana que infelizmente não foram aceitos pelo Ministério da Saúde, ou simplesmente não foram aceitos pelo presidente da República, ou cérebros. A gente tem muita gente boa no Brasil que infelizmente não puderam tá dando o sangue, tá dando sua contribuição no combate à pandemia, porque simplesmente não foram ouvidos. A gente vai escutar pessoas como a doutora Anísia, que com todo respeito, não dá para a gente, num momento desse, ainda estar falando de cloroquina, de ivermectina, ou de qualquer tipo de medicamento com eficácia comprovada que não tem nenhuma. É zero. Não tem eficácia a cloroquina contra a Covid, que se diga de uma vez por todas. Não tem eficácia a ivermectina contra a Covid, que se diga isso muito claramente para a sociedade. A OMS também já o diz. Os estudos comprovam exatamente o oposto do que essas pessoas dizem. Então, assim, ciência é método, ciência não é achismo, ciência não é opinião. Não é porque o resultado da pesquisa não foi a que eu queria, que a pesquisa está errada. Não, muito pelo contrário. Ciência é admitir que a pesquisa ela é cega e ao chegar a um resultado, é o resultado que se chegou por aquele método. Se eu repetir esse método diversas vezes, eu vou chegar ao mesmo resultado. Isso é ciência. E esse método repetido inúmeras vezes chegou ao resultado. Cloroquina não funciona contra a Covid. Eu queria até que funcionasse, porque seria muito mais fácil tratar as pessoas. Estamos conversando aqui na Band News FM com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Secretário, em relação ao andamento da CPI da pandemia, a gente vem acompanhando diariamente aqui na nossa programação, e o senhor falava agora há pouco, no início da nossa conversa, também sobre a importância de uma campanha clara. Estamos há mais de um ano do início da pandemia, com uma vacinação que avança a passos muito lentos, ainda discutindo, enfim, questões que já passaram do tempo de serem discutidas, como o senhor acabou de falar, né? Agora, lançar uma campanha para ensinar a lavar a mão corretamente, muito mais do que tardiamente, enquanto os outros países avançam já no combate com a ampliação dessa campanha. Como é que o senhor avalia a condução dessa CPI? O que vem sendo apresentado até agora muda algo ou pode trazer aí resultados num curto período em relação ao desenvolvimento dessas campanhas, de conscientização da população e também celeridade na aquisição de vacinas, por exemplo? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um mérito de tentar fazer o governo federal novamente colocar o foco da Covid-19 como pauta de sua discussão e pauta de sua preocupação. Até agora, a despeito dela não ter trazido assim, não trouxe fatos novos,
mas ela organiza a narrativa, organiza os fatos. Eu acho que fica mais fácil para a sociedade entender o que a gente passou durante esses 14 meses e trouxe um fato grave, que é, de fato, a existência de um ministério paralelo. Com esse nível de organização, eu pelo menos não tinha conhecimento desse fato. Esse é um fato grave que traz, e eu acredito assim, ainda que tardiamente, eu acho que o Ministério pode tomar muitas atitudes que não tomou ao longo da pandemia e fazê-lo agora. Por exemplo, a aquisição de testes. Ele entregou testes para a gente aqui no Maranhão em razão de ter identificado a cepa da Índia, tentou entregar mais vacinas, está entregando testes. O Brasil, a gente não teve esse movimento do Ministério ao longo da pandemia. É pelo menos uma tentativa, né, ainda que tardia, eu diria muito tardia, de tentar demonstrar preocupação e zelo no trato da pandemia. Agora, a gente precisa também que o presidente dê esse exemplo. Não adianta o ministro fazer isso, entregar teste, usar máscara, e de repente o maior exemplo ser outro. Porque a comunicação não funciona. A comunicação ela se dá, sim, com propaganda, mas sobretudo pelo exemplo. A maior dificuldade que a gente teve na pandemia, quando eu chegava lá no interior do Maranhão, perguntava para o médico que estava atendendo lá, o trabalhador rural, é porque ele chegava na unidade pedindo cloroquina. Bem, ele não tem conhecimento de medicina. De onde ele tirou essa afirmação? Alguém estava dizendo que era para usar, não estava? E essa palavra, a gente não tem ideia da força que ela tem e do exemplo que ela transmite. Então, é fundamental que a gente possa ter também a maior autoridade da República dando exemplo, junto com o ministro da Saúde, para estar fazendo o trato adequado da doença e da pandemia. Porque não existe milagre. Eu acho que o fundamental é isso, dizer para todas as pessoas, não existe solução mágica. Infelizmente, para a gente cuidar e evitar o contágio da doença, a gente tem que tomar medidas duras, medidas chatas, que mudam o nosso modo de viver, mas são as medidas necessárias para que a gente não perca tantas pessoas próximas como a gente tem perdido, quase 500 mil de pessoas ao longo desses 14 meses. O senhor citou que com o Marcelo Queiroga o diálogo melhorou com o Ministério da Saúde, inclusive com a aquisição de mais testes. Em março desse ano, vocês fizeram um alerta sobre falta de oxigênio e kits de intubação nesse país. Qual o panorama atualmente e o que esperar para os próximos meses? Eu pergunto isso porque também nós temos a expectativa, digamos assim, ou a apreensão de que na metade desse ano o número de mortes no país chegue a 500 mil. Vocês confirmam também pelo CONAS essa mesma expectativa? E qual hoje é o cenário de oxigênio e também de kit de intubação? Infelizmente, a gente confirma essa expectativa. Eu acredito que até 20 de junho, no mais tardar 25 de junho, a gente já chegue, infelizmente, a 500 mil óbitos no Brasil em razão de uma doença só, em razão só da Covid-19. O segundo maior país do mundo em número de óbitos. Algo que a gente não queria nunca ter esse título. E a gente tem um risco maior disso poder acelerar, por quê? Porque ainda que a gente tenha se precavido em relação ao oxigênio, começa a faltar novamente kit de intubação. Eu não posso ter um patamar para aumentar agora, de ter uma terceira onda, se a segunda onda ela não baixou o suficiente. Eu tenho um patamar muito elevado de ocupação, muito elevado de casos todos os dias. A gente tem ainda uma média de praticamente 2 mil óbitos por dia. É 2 vezes pior do que o pior momento do ano passado. A gente não pode naturalizar isso. Achar que, 2 mil pessoas perderam a vida. Não é. Não é admissível a gente permitir que isso aconteça. Então, veja só, 18 estados, com mais de 80% de ocupação dos seus leitos de UTI. 10 com mais de 90%. E tendência de crescimento dos outros 9%. Então não dá para simplesmente admitir que não, passou e essa doença vai diminuir. Não vai. Então assim, se a gente tiver um recrudescimento muito elevado do número de casos nas próximas semanas, a gente vai perder pessoas, porque não haverá leitos suficientes para atendê-las e porque também não vai haver medicação suficiente. O Ministério, a gente alertou o Ministério há 2 semanas, falta já kit de intubação, a indústria não se resolveu em relação ainda a isso, não consegue entregar aos hospitais brasileiros,
E a gente, se tiver um aumento do número de casos, vai viver um novo drama, porque o Ministério tenta 60 dias licitar e não consegue, né? Ele diz, não se preocupe que a gente vai licitar, vai entregar aos estados. Não consegue fazer, porque simplesmente o mercado não oferece solução a curto prazo. Esse é o dilema que a gente vive hoje. Por isso, a gente só tem um caminho, que é controlar a doença. Antes de liberar o senhor, o governador de São Paulo acabou de tuitar dizendo que até o dia 31 de outubro toda a população do estado de São Paulo estará vacinada. É uma data ousada diante das dificuldades que nós temos nesse momento. Hoje a Fiocruz recebeu mais um lote de IFA e o Instituto Butantan está tendo dificuldades para entregar a Coronavac. A vacinação nesse país, ela pode de fato ser de alguma forma confiante para que até as cidades do interior possam vacinar a população até o fim desse ano? Ou o senhor acha que pode ser que nós tenhamos que parar novamente a produção, parar novamente ou desacelerar a vacinação por aqui, por conta de falta de IFA ou até mesmo da produção da vacina e importação, se outros problemas pintarem? Mais ou menos desde fevereiro ou março, a gente já tinha esse prognóstico que a gente devia acelerar a vacinação no mês de julho. Eu não acreditava que ia acelerar tanto. Ótimo. Será ótimo a gente poder acelerar e terminar a vacinação ainda no mês de outubro. A gente também não acreditava que ia ter vários problemas que nós tivemos, por exemplo, em relação com a China, em relação ao IFA, mas se a gente tiver condições de poder terminar a vacinação antes do fim do mês de outubro, será maravilhoso, porque a vacinação em massa vai permitir a gente controlar de fato a doença. Isso é que vai permitir que a gente controle a doença. Não tem solução mágica. E a gente aguardar, porque pode ser, é uma possibilidade, a gente já trabalha com isso, que a gente tenha essa vacinação contra a Covid-19 todos os anos. Pode ser que isso aconteça. Mas, nesse momento, a gente ter essa notícia é uma notícia maravilhosa. Talvez a gente o Butantan tenha conseguido ter algum destrave aí dos seus protocolos que permita que ele acelere o processo de vacinação. Aí a gente vai ficar muito feliz, porque no melhor prognóstico a gente já estimava que a gente ia ter vacinação virando o ano, porque a gente não conseguiria vacinar todo mundo no país, infelizmente. Quero agradecer aqui a atenção com o ouvinte da Band News FM, do Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretário de Saúde do Maranhão. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, secretário. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado, secretário.